Louvado seja Jesus Cristo para os irmãos. As nossas obras definirá o nosso destino. É isso mesmo. As nossas obras definirá o nosso destino. Eu não me refiro às obras da lei, em relação à lei de Moisés, mas às boas obras nas quais Deus preparou para que andássemos nelas, a qual Deus preparou de antemão para que andássemos nelas no presente, como está em Efésios no capítulo 2, versículo de número 10. Quando você lê Gálatas no capítulo de número 6, do versículo 7, Paulo ele vai dizer assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto mesmo ceifará. E ele vai dizer assim: o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Mas o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Claro, fazendo contrastes entre a vida eterna e a morte eterna. Quando você lê no capítulo anterior, do contexto imediato, você já vai perceber que Paulo ele está falando para aqueles que estavam debaixo da graça. Ele não estava falando para aqueles que nunca haviam ouvido o Evangelho ou aceitado a fé em Cristo. Ou seja, ele estava falando para aqueles que já estavam debaixo da graça. Se você ler Gálatas no capítulo 5, no capítulo 3, capítulo 5, no livro de Gálatas, você já vai perceber que Paulo ele está ali falando para aqueles irmãos que eles estavam voltando às práticas da lei, ou seja, e da graça eles estavam caindo, porque eles estavam voltando às práticas da lei. Uma dessas práticas era a circuncisão, e eles estavam querendo se justificar diante de Deus, guardando a lei. E Paulo vai dizer a eles no capítulo 5 do versículo 16, ele vai dizer: olha, você está querendo ser justificado por vocês estar voltando à circuncisão. Claro, aqueles que não haviam feito a circuncisão, provavelmente ali aqueles que iam se convertendo ao judaísmo, as crianças ali, enfim, ele está falando: olha, vocês não precisam guardar a lei para que vocês sejam justificados diante de Deus. É somente vocês andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Só vocês andar no espírito. Os desejos da natureza pecaminosa serão anulados. Por quê? Porque o Espírito Santo ele combate contra a natureza pecaminosa, e a natureza pecaminosa combate ali contra o Espírito Santo, mas ele combate contra a natureza pecaminosa para que ela não faça o que ela quer. Ou seja, para que vocês não façam o que vocês querem, o que a natureza pecaminosa quer. Porque se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque se vocês estão debaixo da lei, vocês não estão tendo autoridade ou poder do Espírito para que o Espírito venha combater contra esses desejos das vossas carnes, da natureza pecaminosa. Então, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque se você estiver debaixo da lei, você vai ser governado pela natureza do pecado, porque justamente vocês não terão o Espírito Santo para combater contra esse desejo. Então, as obras da carne, elas vão se manifestar. Ou seja, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, emulações, heresias, invejas, homicídios, glutonarias e coisas semelhantes, às quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, se sois guiados pelo Espírito Santo, vocês têm o fruto do Espírito: gozo, paz, amor, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Não há uma lei condenatória dizendo que é pecado amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências.
os que são de Cristo crucificaram a sua carne. Porque se você está sendo guiado pelo Espírito, essa natureza do pecado está crucificada com Cristo. Como Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Não vive mais em mim a natureza do pecado, mas Cristo vive em mim. Então, do capítulo 6, versículo 7, ele vai falar: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isto mesmo ceifará. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quando ele fala semear no Espírito, é o mesmo que quando você lê Efésios, no capítulo de número 1, versículo 3, diz que fomos eleitos nele, em Cristo. Semear no Espírito é estar sendo guiados pelo Espírito. Você estará semeando. E qual que é essa semeadura? É o que ele fala no versículo anterior: gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Como o texto, a Bíblia vai dizer: não deveis nada a ninguém, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Com efeito, não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Se há algum outro mandamento, tudo se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele está falando que quem semear no Espírito, ele vai colher a vida eterna. E ele está falando logo das boas obras, nas quais o Espírito Santo de Deus vai te dar esta capacidade e poder para você vencer a natureza do pecado. Mas o que semeia na natureza pecaminosa, perceba que ele está usando a palavra carne, novamente se referindo às obras da carne e à natureza pecaminosa. O que semeia na carne, na natureza pecaminosa, da natureza pecaminosa ceifará a corrupção, fazendo contrastes entre a vida eterna e a morte eterna. Ou seja, quem semeia na natureza pecaminosa, da natureza pecaminosa vai colher a morte eterna. Logo, ele está deixando bem claro que ele está falando para aqueles que estavam já debaixo da graça de Deus, que eles teriam que produzir boas obras, que ele está falando das boas obras, para que eles pudessem entrar no reino de Deus. Quando você vai ler também, você lê no versículo de número 9 do capítulo 6 ainda, ele vai dizer assim: olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido, e não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, vamos colher se nós não desfalecer. Logo, ele está dizendo o quê? Que você, para herdar a vida eterna, você vai ter que praticar essas boas obras. Não tem como. Ou seja, as nossas obras vai definir o nosso destino. Alguém pode pensar assim: irmão, mas quem define é Jesus. Se eu estou debaixo da graça, eu sou salvo pela graça. E muitos entendem a graça de Deus de uma maneira errada. Acha que por estar debaixo da graça de Deus, está servindo Jesus, ele já está justificado ao ponto que não importa o que ele faça de bom ou de errado, que ele não perde mais a salvação. Mas veja bem, quando você lê Romanos no capítulo 6, Paulo ele vai deixar bem claro, e ele vai dizer, ele vai falar assim: pecaremos, permanecemos no pecado para que a graça se faz abundante? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos nele? Se estamos mortos para o pecado, como vamos viver nele? Ele está dizendo o quê? Que a pessoa que ele está em Cristo Jesus, essa natureza do pecado, ela morre. Isso ele fala no versículo de número 6 do capítulo 6 de Romanos. Ele vai falar que o nosso corpo está crucificado com Cristo. Ele mesmo fala, já está crucificado. Então, se está crucificado, nós vamos praticar boas obras, porque nós sabemos que por essas boas obras nós vamos herdar a vida eterna. Eu fiz um vídeo falando de Mateus, do capítulo 25, do versículo 31, 32, 33 a seguir, onde todas as pessoas vão passar pelo tribunal, ou seja, pelo juízo final, e será ali separada as ovelhas dos bodes. E Jesus diz bem claro, ou seja, o motivo deles estar entrando no reino. Como eu falei em outro vídeo, ele vai dizer, né? Você está entrando, sabe por quê? Tive fome, me deste de comer. Ou seja, as obras de vocês estão definindo o destino de vocês. Eu tive sede, deste-me de beber.
eu estava nu, vocês me vestiu. Então ele está falando, e ele vai falar para os outros, ou seja, os bodes que são lançados ali nas trevas, no lago de fogo. Ele vai dizer o quê? Tive fome, vocês não me deu de comer. Tive sede, não me deste de beber. Eu estava nu e não me vestistes. Ou seja, vocês, todas as vezes que vocês viram um pequenino, um dos meus pequeninos, e vocês não fez isso, vocês não fez a mim. E para as ovelhas, né? No caso, ele vai falar, o que vocês fez para os meus pequeninos, vocês fez para mim. Então, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. As suas obras estão definindo o destino de vocês. Também Romanos no capítulo 2, do versículo 6 a seguir, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, procura honra, glória e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade. Então ele deixa bem claro, ou seja, ele vai falar, né, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, ou seja, aqueles que perseveram em fazer o bem, ele vai entrar na vida eterna. Então logo, as suas obras de justiça está definindo o seu destino. Ou seja, as nossas obras definem o nosso destino. Muitos pensam assim, irmão, eu sou justificado pela fé e não pelas obras. Ou seja, a palavra de Deus vai falar mesmo no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 24, Tiago vai falar, vede então que o homem não é justificado, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ele não está falando das obras da lei, ele está falando que as obras de Abraão, a fé de Abraão, cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Não existe convertido e desobedientes, convertidos e pecadores, ou aqueles que vivem na prática do pecado, porque João vai explicar e ele vai dizer bem claro. João no capítulo, se você ler João no capítulo de 1 João no capítulo 3, do versículo de número 8, ou seja, que aquele que vive na prática do pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então as nossas obras, ela define o nosso destino, as nossas obras. Ou seja, não cai nesse engano da hiper, super, mega graça de Deus, porque Paulo mesmo no capítulo 6 de Romanos, ele foi contra essa graça. Então quanto mais eu pecar, mais vai se fazer abundante a graça de Deus. De maneira nenhuma. A pessoa que é uma verdadeira convertida, ela vai ser livre dessas obras da carne, como está no versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas. E Paulo mesmo deixa claro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Logo, essas obras definem o destino da pessoa. E outro detalhe, muitos pensam assim, irmão, mas nós só praticamos boas obras porque nós temos o Espírito Santo. Sim, só que o Espírito Santo não coage, não força, não te obriga a praticar o que é bom. O Espírito Santo, como está em Romanos capítulo 2, ele te dá poder, autoridade, ele anula esse desejo da carne pecadora, ele anula os desejos da carne de pecar. Ou seja, a pessoa, ela é guiada pela carne, e ela tinha ali uma fraqueza, e ela andava na prostituição, no adultério, e na bebida, essas questões assim. Ou seja, o Espírito Santo de Deus anula esses desejos ao ponto que você tem autoridade, poder para vencer o pecado. Ele não te obriga, ele não te coage, ele não te força como alguns pensam. Então, para você ver, eu já expliquei, né, em Gálatas ali no capítulo 5 ali a seguir, porque ele vai falar bem claro que o Espírito Santo não era para eles voltar às práticas da lei, porque o Espírito Santo estava anulando esses desejos da carne para eles pecar. O Espírito Santo estava anulando esses desejos, então eles não precisavam voltar a essas práticas da lei para eles poderem ali ser justificados diante de Deus. Eles não adianta eles tentar forçar ou eles tentarem de alguma forma guardar a lei, que eles não iriam conseguir, porque Paulo deixa claro em Romanos do capítulo 3, versículo 19, que a lei não é para salvar e não dá poder contra o pecado. A lei é o ministério da condenação. Então, irmãos, as nossas obras definem o nosso destino. Amém, irmãos? Então é só até aqui mesmo, depois nós meditamos mais na palavra de Deus. E se você entende que tem que alcançar mais pessoas, deixa o like, que Deus já está abençoando. Amém, irmãos? Então Deus abençoa, até o próximo vídeo, se Deus quiser.